Vamos estudar o livro Senhor, que eu possa ver. Antes de iniciarmos os estudos, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. No capítulo 10, Desigualdade das riquezas. Na questão 808 do Livro dos Espíritos, consta o seguinte: a desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que dá a uns mais meios de adquirir do que a outros? Resposta do Espírito da Verdade: sim e não. É a astúcia e o roubo que dizes deles? Realmente, o homem é inteligente e tudo é em decorrência de sua escolha, do seu livre-arbítrio. O homem sempre produziu verdades enganosas para eximir-se de responsabilidade no que lhe sucede e principalmente no que sucede aos outros. Lembre-se que o homem é um ser espiritual, imortal e que vive desde o passado que não podemos nem sequer afirmar. E desde o passado que ele vem atuando de maneira a empregar sua inteligência, a sua astúcia, sua capacidade na geração de riquezas de alguma maneira. Se naquelas eras distantes roubou, sacrificou ou prejudicou pessoas, pode ser que até ainda nos dias atuais esteja quitando os débitos contraídos. Sem dúvida que o mérito premia o esforço em matéria de conquistas, seja no campo material ou espiritual da vida. Veja que o Senhor Jesus afirmou: aquele que já tem, mais se lhe dará, ele ficará na abundância. Consta, portanto, aquele que, em todas as épocas, sempre tem agido de forma correta, de forma conscienciosa, procurando trabalhar para o bem de si e dos outros, conseguiu fazer com que a sua alma tivesse grandes méritos. Daí, pela afirmação do Senhor Jesus, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Ou seja, como o ser humano é um ser espiritual de vida eterna, então tudo que ele veio fazendo até hoje consta no registro de sua própria alma e, dependendo das circunstâncias, necessário que se faça a devida quitação ou o recebimento dos méritos, das virtudes que veio produzindo. Não obstante, no que tange a desigualdade das riquezas, os espíritos, de maneira veemente, não se furtaram na resposta dada a Kardec, de apontar a desonestidade e a injustiça social por fatores igualmente determinantes da pobreza e da miséria que vitima milhares de pessoas em todo o mundo. Por isso, veja que pode ser que na vida atual, na presença e existência, o ser humano esteja vivendo de forma correta, porém, ainda não atuando dentro do conceito necessário de quitar os débitos contraídos no passado. Por quê? Porque diz apontar a desonestidade e a injustiça social por fatores igualmente determinantes da pobreza. Ou seja, dependendo do que tenha feito no passado, vai estar no meio exatamente de uma situação miserável hoje. E por mais que se faça, é possível que não consiga se livrar. Por isso é que, devido a essa questão, desonestidade e a injustiça social são fatores igualmente determinantes da pobreza e da miséria que vitimam milhares de pessoas em todo o mundo.
os fatores do passado constam na alma e manifestam-se como situações do presente, levando a pessoa à quitação dos débitos contraídos. E dependendo do que tenha feito, ao longo dos milênios, tudo se encontra registrado na alma e é da lei que a pessoa pague ceitil por ceitil, como está escrito no ensinamento do Senhor Jesus. Mais que a desigualdade das faculdades, posto que o homem mais aquinhoado intelectual e moralmente é chamado a tutelar a quem segue nas retaguarda da evolução. Portanto, veja que o ser humano mais aperfeiçoado intelectualmente, em termos morais, ele é chamado a tutelar quem segue na retaguarda da evolução. Ou seja, é preciso conceder atenção para todos aqueles mais atrasados em termos espirituais, em termos de progresso. Mesmo quando os exilados de Capela vieram para a Terra, o Senhor Jesus esperava que todos os mais aperfeiçoados que vieram para a Terra, embora expulsos de Capela, tinham o dever, a obrigatoriedade de amparar os primitivos primatas já existentes aqui na Terra. A responsabilidade maior, por exemplo, pela fome que graça no planeta, é daqueles que, dominados pela ambição desmedida, sonegam oportunidades de trabalho e ganham aos seus semelhantes. Portanto, veja a afirmação do espírito irmão José, autor espiritual desse livro: responsabilidade maior pela fome que graça no planeta daqueles que, dominados pela ambição desmedida, sonegam oportunidades de trabalho e ganham aos seus semelhantes. Portanto, sendo um governante justo, que trabalha impelido pelo desejo de proporcionar benefício à população, por certo que o mundo representa atração de semelhantes. E um governante que tenha esse desejo, ele consegue atrair para si também pessoas bastante habilitadas que igualmente pensam dessa maneira. E constituindo um grupo de trabalho, consegue proporcionar benefícios à comunidade, ao povo do país. Mas, no entanto, devido à grande vontade do governante de obter benefícios para si ou para o seu próprio grupo, acaba esquecendo de trabalhar para o povo, pensando no povo e beneficiando o povo. Por isso, a fome que graça em algumas regiões do planeta é a responsabilidade daqueles que, dominados pela ambição desmedida, sonegam oportunidades de trabalho e ganham os seus semelhantes. Neste capítulo, a fim de não sermos omissos, carecemos de incluir os administradores corruptos dos bens públicos que, assumindo pesados débitos perante a lei divina, canalizam recursos para o próprio bolso, sem saber que, em verdade, estão amontoando infelicidades para si. Veja que, por exemplo, uma coisa bastante corriqueira que podemos imaginar que aconteça. Um fiscal que esteja fazendo controle da arrecadação pública. Para em determinado momento, ele é agraciado com algum dinheiro corrupto, a fim de fazer vista grossa. Esse trabalhador público que se deixa enganar pelo dinheiro da corrupção, posteriormente, ele, numa situação
de outra vida, provável que ele vá nascer como um puxador de carroça no meio da rua, coletando detrito dos outros, ou seja, materiais descartados e inúteis que os outros jogam no meio da rua. Então, todos esses que hoje caminham puxando carroça, carregando sacos de coisas praticamente inúteis, numa situação de extrema miséria e pobreza, foram, em sua vida espiritual no passado, grandes autoridades, às vezes políticos de gabarito, governantes, fiscais do governo, e pessoas, como diz aqui, administradores corruptos dos bens públicos. Então, é da justiça divina, como diz o Senhor Jesus, não passará nenhuma palavra enquanto não pagar o último ceitil. Então, o ser humano, sem dúvida nenhuma, ele entrará no caminho de pagamento e quitação de todos os débitos contraídos dessa maneira. Então, esses canalizam perante a lei divina recursos para o próprio bolso. Eles, na verdade, estão amontoando infelicidade para si. Não? Por isso que nós estamos observando grandes contingentes de pessoas que vivem na pobreza. Inimaginável pensar que quase 900 milhões de seres no planeta Terra hoje passam fome. Não? É uma quantidade inimaginável. A concentração de riquezas, seja em nível pessoal ou coletivo, é um dos fatores que preponderam contra a fraternidade legítima, postergando a chegada do reino de Deus entre os homens. Então veja que nós temos grandes bilionários, detentores de verdadeiras fortunas no rol dos homens mais ricos do planeta. Nós temos, por exemplo, 54 países no continente africano. Apenas 5 países detêm uma riqueza do produto interno bruto, o PIB, né, superior ao homem mais rico até hoje conhecido. 49 países têm renda anual inferior à riqueza desse homem mais rico do planeta, chamado Jeff Bezos. Né? Ele aparentemente é o magnata que coordena uma empresa chamada Amazon. Então ele tem uma riqueza que é bastante superior ao produto interno de muitos países, que é uma coisa impressionante. A concentração de riqueza, seja em nível pessoal ou coletivo, é um dos fatores que preponderam contra a fraternidade legítima, postergando a chegada do reino de Deus entre os homens. Vamos falar num outro item, que chama-se o egoísmo de um para com o outro, transfigurando-se em egoísmo de nação para com nação. Foi apontado nas páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, como a causa do cristianismo não ter ainda desempenhado por completo a sua missão na Terra. Então veja o egoísmo de um para com o outro. Veja que nós temos no país escolas públicas, municipais, estaduais e federal. Não é? E essas pessoas aparentemente não pagam por frequentar essas escolas, principalmente cursos superiores. Não é? Então o ser humano frequenta uma escola pública à custa do governo, ou seja, à custa do dinheiro público. Depois, no egoísmo de um para com o outro,
ele não colabora ao atendimento das pessoas que necessitam, julgando-se doutores formados em medicina, em direito ou em outros cursos superiores, recusam-se a ressarcir o débito contraído. Não é? Outros ainda estudam em escolas superiores à custa dos próprios pais e, depois de formados, julgam-se doutores e não praticam a caridade. O fato de estarem extremamente devedores. Isso acaba pesando na composição da alma entre os débitos contraídos. Veja que tudo que receber é preciso doar, dar. É a caridade o caminho da salvação. Por isso que diz aqui que no capítulo 11, o egoísmo, ou de um para com o outro, ou de nação para com nação, é a causa de o cristianismo não ter ainda desempenhado por completo a sua missão na Terra. Por quê? Porque o egoísta não admite nenhum outro conceito de amor ao próximo. E o cristianismo é a nata do amor ao semelhante, como ensinou o Senhor Jesus. Sob o pretexto de gerir os bens que deveriam se constituir em patrimônio de todos, alegando incapacidade dos integrantes da coletividade, pessoas e países se abarrotam, enriquecem, estabelecendo um regime da exploração e prejudicando sensivelmente o aproveitamento do espírito na escola da reencarnação. Então veja que pessoas se aproveitam, não é, de situações do povo, às vezes da ignorância, e conseguem abarrotar seus próprios bolsos, pensando que com isso estão sendo espertos, astutos, e que ninguém vai comprovar ou censurar. Não é? Embora, às vezes, as autoridades públicas consigam determinar os esquemas de apropriação indébita dos recursos públicos, ainda assim, em muitos casos, acabam ficando sem nenhuma punição. Então, prejudica sensivelmente o aproveitamento do espírito na escola da reencarnação, não raro assumindo a culpa pelos desvios de caráter que acometem os que ainda frágeis descambam para a marginalidade. Pense no caso do Brasil, com a pandemia, com o encerramento de muitos postos de trabalho, com o fechamento de muitas empresas e atividades. Quantas pessoas necessitando de emprego? E a cada ano, quantos jovens entram no mercado de trabalho? Quanto emprego há necessidade? E, havendo esse desvio de recursos, pode ser que muitos acabam descambando para a marginalidade, ou seja, os mais fracos. É mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, advertiu-nos o Senhor Jesus. Está em Mateus 19, 23. O Senhor Jesus afirmou que nenhum rico entrará no reino do céu. Nenhum rico. Por quê? Porque ele diz que a riqueza é dada para ser distribuída de uma forma equitativa ao bem dos outros, ou seja, proporcionando emprego, recolhendo corretamente os impostos, dando uma maneira de construir locais de trabalho para as pessoas, beneficiando o povo. Por isso que Jesus afirmou, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
A riqueza não é concedida a quem seja para proveito próprio. Infeliz aquele que não sabe fazer da fortuna, que detém instrumento de promoção ao progresso moral e intelectual das criaturas. Tudo que possuir, tudo que imagina possuir, é um tanto mais, não será suficiente para que ele salde o montante de seu débito contraído para com a contabilidade divina. Então veja que a riqueza não é concedida a quem seja para proveito próprio, é para benefício da comunidade, benefício das pessoas. Aquele que tem mais riqueza é preciso trabalhar para o benefício dos mais carentes, não dar dinheiro, mas dar meio de trabalhar, de produzir, de viver, né? Porém, quanto mais a pessoa enriquece, mais egoísta ela se torna, né? Por isso que está escrito aqui, é mais fácil um camelo entrar no rio, passar pelo fundo da agulha, do que entrar um rico no reino do céu. Por quê? Porque infeliz daquele que não sabe fazer da fortuna que determinado instrumento de promoção ao progresso moral e intelectual das criaturas. Então a riqueza, como diz aqui, é instrumento de promoção, progresso moral e intelectual das criaturas. Veja que o detentor da riqueza é porque, de alguma maneira, Deus escolheu, Ele deu essa condição para que ele, primeiro, pague o débito contraído para com a contabilidade divina. Em algum momento do passado, suponhamos que ele foi parceiro de astúcia, de negociata, de roubo, de apropriação indébita, seja na Idade Média, seja nas cruzadas, seja nas épocas antigas dos romanos, nas épocas dos vikings, dos franceses, que eram os piratas dos mares. Então, em algum momento, ele participou ou roubou muita gente e obteve riqueza, não é? E agora, hoje, é dada a oportunidade para quitar o débito contraído com a contabilidade divina. Por isso mesmo, o rico ou ricaço, ele precisa promover o progresso moral e intelectual das criaturas. A natureza reparte igualmente com todos os seus bens, ensejando a todos as mesmas oportunidades de crescimento e evolução. Deus dá igualmente o sol, a chuva e os benefícios para todos indistintamente. Então, da mesma maneira, devemos nos espelhar para agir sempre com acerto, fugindo da apropriação indébita, de vez que o que esteja faltando no bolso de um é exatamente o que está sobrando no bolso do outro. Deus criou um mundo perfeito, onde todas as pessoas nos seus respectivos lugares podem viver bem, no conforto, na harmonia e usufruindo de todas as bênçãos dos céus. Porém, os egoístas, pensando em aumentar a riqueza, trabalham intensivamente acumulando, não destinando ao progresso moral, nem progresso material das outras criaturas. Por isso que está escrito aqui, deve-se fugir à apropriação indébita, entendendo que o que falta no bolso de um é exatamente o que está faltando no bolso do outro. Houve um tempo que, infelizmente, ainda não se extinguiu por completo em que o homem, ansioso por domínio, escravizava os corpos, escravizando as mentes, impedindo que os mais débeis tivessem acesso à escola e o livro. Claro, até maio de 1888, no Brasil ainda tinha um contingente de escravos, não é? Graças à Lei Áurea, foi feita a libertação, mas não foi dado ao liberto
aquele que estava cativo, o meio digno de trabalhar, de se sustentar, de se instruir. Repentinamente foi dada a libertação, porém não foi feito um meio de subsistência digna para toda aquela gente que acabou de ser liberta. Nesse sentido, a própria religião, cultivando fanatismo entre os seus seguidores, assumiu graves responsabilidades que já estão a custar caro, observando sem que nada possa fazer o esvaziamento de seus templos de fé. Então, a religião, embora tenhamos muitas nas nossas comunidades, não conseguiram mover o povo na direção do aperfeiçoamento moral. Por quê? Porque a cada segmento religioso, trabalhando para o seu próprio proveito, inclusive desprezando, menosprezando, combatendo as demais correntes religiosas. Com a globalização da economia e, por que não dizer da cultura, as fronteiras estão se expandindo e os países antes dominadores, através dos processos de imigração material e espiritual, inclusive pela reencarnação, estão sendo invadidos sem os artifícios da guerra. Veja, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. Quando o povo chegando naquelas regiões, o povo foi dominando extensas regiões naquelas áreas que anteriormente habitados pelos indígenas, pelos índios, os vermelhos que naquela região estavam já há muito tempo. Quase todos sendo empurrados ou exterminados, eles, como diz aqui, inclusive pela reencarnação, estão invadindo sem os artifícios da guerra, ou seja, eles renasceram todos no próprio seio dos invasores, né? Exatamente devido a esse instinto de vingança, de retaliação, os que reencarnaram naqueles meios tornaram-se os mais prejudiciais membros da comunidade, roubando, formando gangue, tornando toda a sociedade cheia de corrupção, cheia de agressões, de pessoas que trabalham para o fomento dos vícios. Todos eles são aqueles que foram incluídos pela reencarnação dos próprios povos que eles destruíram. Que o homem pare a fim de refletir enquanto é tempo, porque os ventos que sopram agora no mundo em forma de brisa suave poderão se transformar em vendaval incontrolável, de vez que o cumprimento das leis divinas que zelam pelo progresso do espírito humano sobre a face da terra, anunciando a nova era, é irreversível. Então o homem pare a fim de refletir enquanto é tempo, enquanto os ventos sopram suaves de forma favorável. Por quê? Porque em todos os sentidos é permitido que se viva confortavelmente, mas não há necessidade de juntar riqueza em valores descomunais, em prejuízo ou não benefício daqueles que foram colocados ao seu redor. Inclusive, esses mesmos que estão ao redor seriam os que mais iriam contribuir para o ressarcimento do débito daquele que está juntando a riqueza. Porque aquele que está juntando a riqueza, ele está tendo a oportunidade de quitar o seu débito na contabilidade divina. Poderão aquele vento suave poderá se transformar em vendaval incontrolável,
de vez que o cumprimento das leis divinas que zelam pelo progresso do espírito humano sobre a face da Terra. Então, todos podem e devem viver no conforto segundo suas habilidades, porém, nunca negligenciar o benefício que possa prestar ao próximo. Portanto, o empresário é dado a ele a oportunidade de zelar pelo progresso, pela melhoria espiritual de todos os trabalhadores. Portanto, é, na verdade, um sacerdócio para o empresário constituir meios de promover o trabalho a todas as pessoas da comunidade. Então, vai haver na face da Terra uma nova era e, no cumprimento das leis divinas, todos aqueles que não estiverem enquadrados vão ser levados em conta para repetir a oportunidade, isso se Deus permitir. Portanto, todos os momentos é o momento adequado de aperfeiçoamento, de melhoria e colocar em prática as qualidades de Deus, principalmente no serviço de amor aos semelhantes e servir para o bem. Obrigado pela atenção, Deus abençoe. Agora, vamos entrar no momento de oração. Peço a você que acalme a sua mente e mentalmente, concentradamente acompanhe a oração. Senhor, neste momento, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus e rogamos vossa infinita bênção, orientando-nos em tudo o que devemos realizar e fazer, principalmente no que podemos fazer em benefício do próximo. Fazei com que a infinita sabedoria e amor nos oriente e nos proteja no caminho tão difícil que estamos seguindo. Fazei com que a luz divina do amor de Deus nos faça abrir melhor o nosso coração aos elevados sentimentos de benefício ao próximo e que com isso possamos melhorar ainda mais as qualidades de Deus em nossa alma. Agradecemos profundamente ao Senhor Jesus pela orientação, proteção e bênçãos. Que assim seja. Graças a Deus. O livro que estudamos, bem como os pedidos de orações que você pode fazer para a solução de inúmeros problemas seus e as consultas espirituais online, você pode fazer através desse site. Deus abençoe sempre. Obrigado.